Sabe quando você tem conteúdos aqui em diferentes databases e você gostaria de reuni-los todos em uma só? Ou então o contrário, quando tudo está reunido em uma única database, né, e você quer mover esse conteúdo para outros lugares aqui do seu workspace. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso e mostrar um pouco como a gente pode manipular as diferentes visualizações, né, para poder fazer esse tipo de organização no Notion. No caso dessa página de estudos, a gente tem as notas de aula, né, sendo organizadas aqui em uma database por disciplina. Então, eu tenho aqui uma database de português, de matemática, outra de ciências e ainda uma de projetos. E nas databases de disciplinas, a gente tem basicamente as mesmas propriedades, né? A gente tem aqui o título, né, a data e também um select simples, né, para a gente ter aqui a seleção dos assuntos. E a ideia aqui é que a gente possa criar uma única database, né, que reúna todas essas informações, especialmente com a visualização de calendário, né, por exemplo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou criar essa database aqui em cima, como sendo uma database, né, criada realmente do zero, aqui uma nova database, que vai ser a nossa database geral. Então, o que é importante que a gente faça aqui, né? A gente tem aqui algumas propriedades que a gente vai precisar deletar. E aqui, como a gente já sabe, a gente não pode deletar essa propriedade e nem há intenção nesse caso, né? Eu quero simplesmente renomeá-la para que ela fique com o mesmo título das demais databases. Então, aqui eu vou deixar descrição. A ideia para que a gente possa migrar páginas, né, de uma database para outra, né, é que a gente tenha as mesmas propriedades, né, nas duas databases, senão a gente pode perder informação. De modo que, por exemplo, se eu tirar essa página de dentro dessa database, né, ela vira uma página comum, e quando eu volto para cá, a gente tem ainda, né, o registro dessas propriedades. A mesma coisa vai acontecer quando eu mover aqui entre databases. Então, ainda que eu não tenha, né, todas as propriedades aqui, eu já posso mover essas páginas para cá e aí essas propriedades vão ser criadas automaticamente. E aqui a gente tem o formato, né, do select já com as opções pré-definidas e aqui a data, né, também no padrão de data. E aí quando eu venho, por exemplo, para a database de matemática, né, a gente tem o mesmo título, né, de descrição, de data, de assuntos aqui do select. No entanto, a gente vai ter opções diferentes aqui, né? E aí quando eu faço, né, essa migração daqui para cá, o que acontece com o select, né, é que a gente perde esses dados. Então é interessante que antes mesmo da gente começar a mover essas páginas, a gente configure, né, essas propriedades específicas do tipo select, multiselect, né, para uma propriedade do tipo texto, tá? E aí a gente consegue manter esse registro e posteriormente na nova database a gente faz a conversão para uma propriedade do tipo select. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou editar essa propriedade e ela vai ser do tipo texto. Então, percebam que eu não perco, né, as informações que já estão registradas, né, que é justamente uma das preocupações que a gente tem quando quer fazer esse tipo de coisa, né? E aí, a partir disso, eu posso selecionar as páginas, até mesmo mais de uma, e movê-las para cá. Como a gente tem a primeira migração, simplesmente eu não precisei criar aqui, né, as propriedades respectivas, né? Porque à medida que eu faço esse movimento, elas já são criadas aqui. Mas mesmo assim, a gente vai precisar também, né, no caso aqui, ó, anotações de matemática, a gente vai precisar também, né, editar essa propriedade, deixá-la do tipo texto, para depois a gente configurar. Então, aqui eu consigo fazer essa movimentação. E aí, aqui, né, eu posso já até transformá-la em select para que vocês possam ver, né, as opções se mantêm. No entanto, vou deixar ainda como texto porque eu vou ainda fazer a migração de ciências. Mas aí no caso, né, da gente querer, além dessa visualização mais geral, né, com todas as notas de aula juntas, como é no caso da visualização de calendário, eu vou também criar uma visualização para cada uma das disciplinas. Então, eu vou criar aqui uma propriedade do tipo seleção, né? Para a gente ter aqui
o registro das disciplinas, né? Para que a gente tenha uma forma rápida aí de poder filtrá-las, né? E de visualizá-las também. E aí o título dessa propriedade vai ser disciplina. E aqui eu vou marcar as opções. Então, essas daqui são de língua portuguesa, né? E essas 3 últimas são de matemática. Então, digamos que eu queira aqui criar uma view para que eu possa visualizar apenas as notas de aula de português. Então, para isso, eu vou criar um filtro, né, aqui relacionado à propriedade disciplina, de modo que ele mostre só as anotações de português, né? Da mesma forma, a gente pode fazer isso só para as anotações de matemática. Então, pensando dessa forma, né, eu já vou criar aqui a view de ciências e já vou definir também o filtro. Disciplina ciências. Vamos editar aqui essa propriedade para que ela seja do tipo texto e a gente tenha, né, esse registro. Então, aqui a gente vai selecionar todas elas, movê-las para essa view. E aí, ó, a disciplina já vai ser marcada automaticamente por conta desse filtro. Então, já que eu tenho aqui diferentes views, né, eu posso ocultar aqui, né, essa propriedade de disciplina. Então, lá na geral, ó, se eu quiser já modificar nessa visualização para uma visualização de calendário, eu já posso fazer isso. Eu já tenho aqui esses registros, ó. E porque também é interessante aquela tag, né, com as disciplinas. Porque aqui eu posso deixá-la visível, né, até o assunto se for interessante, mas de modo geral seria dessa forma a visualização de todas elas em uma única database. E aí aqui a gente pode definir também uma visualização do tipo lista, né? Da forma que a gente achar aí mais adequada. Vou configurar aqui, ó, para que o assunto esteja visível e que eu consiga também ver, né, essas notas de aula da mais recente aqui para a mais antiga. Então, eu posso fazer dessa forma. Deixa eu ajustar aqui a ordem para que a data fique aqui no finalzinho, ficar mais alinhado, né? E aí a gente poderia, né, ter esse tipo de organização. E aqui, ver todas elas. Agora, a gente tem ainda, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa view de tabela, para a gente visualizar bem aqui as propriedades, né? A gente tem aqui a tabela de projetos, que eu também quero visualizar nessa database geral, principalmente, né, com aquela view de calendário. E aí, para isso, eu vou primeiro fazer um teste com uma página, para a gente ver o que precisa aqui ser formatado ou modificado, né? Tendo em vista que a gente não tem lá em cima, né, nenhuma propriedade do tipo pessoa, né, com esse título grupo, e nenhuma propriedade aqui select formato, né? Então, nesse caso, eu posso movê-la, né, de modo que a database vai criar automaticamente essas propriedades extras para mim. Então, quando eu faço isso, eu tenho aqui o registro dessas informações. E aqui em assunto, como eu não tinha, né, na database de projeto, é uma propriedade que vai ficar aqui vazia. E aí percebam que, né, a disciplina, por ter aqui as mesmas opções, né, das outras databases, ela já foi aqui diretamente do tipo select e a gente não teve nenhum problema. Eu posso configurar essa propriedade, né, de assuntos para que ela seja do tipo select, como estava inicialmente, né? E aí vou criar uma propriedade do tipo checkbox, né, caixa de seleção, para a gente definir aqui quando é um projeto ou não. Então eu vou criar aqui essa propriedade, colocar aqui projeto, e aí para esses projetos, né, eu vou deixar aqui marcadas. Então, se eu quiser criar uma view só para projetos, eu vou poder, né, criar aqui um filtro relacionado a essa propriedade, né, que eu acabei de criar, de modo que ela esteja marcada. E isso para mim vai identificar, né, que eu tenho aqui um projeto. E eu até posso, né, ocultar aqui essa propriedade, porque aqui a gente já vai ter todos os projetos, inclusive assunto, a gente também pode ocultar aqui também. E aí, nesse caso, eu preciso, né, ir nas disciplinas e marcar aqui
que além dessa disciplina ser em português, eu ainda quero adicionar uma nova condição, que a checkbox de projeto esteja desmarcada. E aí, quando a gente abrir uma página, por exemplo, aqui dessas notas de aula de matemática, né? Não é interessante essa propriedade do tipo formato, a gente também não tem essa informação de grupo, nem de projeto, então eu posso ocultá-las, bem como aqui na visualização de projetos, né? Eu não preciso ter aqui essa propriedade do tipo assuntos. Então, eu simplesmente vou ocultar aqui essa propriedade sempre que estiver vazia. Então, quando eu faço isso, eu vou ter aqui, né, só as propriedades realmente necessárias, né? Então, faço isso em todas elas. Nesse caso, vou deixar sempre oculta, né? Não vou fazer nenhuma alteração nela. E aí, aqui, quando eu abro, né, eu já tenho aqui as propriedades, digamos, desnecessárias, nesse caso, ocultas. E para que eu possa visualizá-las, basta clicar aqui em cima e a gente consegue visualizar, né? Se eu marcar aqui a opção de projeto, ela vai sair dessa visualização e vai, né, para a visualização de projetos com a disciplina de matemática, né, marcada. E aí percebam que com relação à propriedade data, a gente tem não só datas específicas, quanto também a gente tem prazos aqui, né? E o registro vem normal, né? E fica interessante também na visualização de calendário. As notas de aula e também o desenvolvimento dos projetos aqui, marcando aí esse período, né, de realização. E com relação às outras databases, né, a gente já extraiu as informações que a gente queria, então a gente pode deletá-las tranquilamente, né? As informações já estão salvas, registradas aqui, né, nessa database. Da mesma forma, o que é muito comum a gente fazer, né, que eu já mostrei para vocês aqui também, é de como a gente pode também separar essas informações. Eu tenho uma database com todas as disciplinas, né, e eu quero, de repente, criar uma página para cada disciplina e ver tudo relacionado a ela lá naquela página. Então, eu não quero que na página de português eu ainda visualize aqui as anotações de matemática e ciências. Então, o que a gente geralmente faz é utilizar as linked databases, né? Que a gente obtém a partir do link aqui dessa database. E aí, por exemplo, vou criar aqui uma página. E aqui a gente vai ter matemática. Vou colar aqui o link que eu copiei e vou justamente, ó, essa questão do link de database. É uma forma da gente poder visualizar os dados dessa mesma database, né, de uma outra forma, em um outro local aqui, né, da minha conta. Então, nesse caso, eu vou trazer para cá e posso modificar, né, o estilo de visualização. E se você não gostar dessa visualização para projetos, né, pode ser interessante a visualização de cronograma. É muito interessante, principalmente quando a gente tem assim, né, prazos longos. Cada projeto continua sendo uma página. A gente pode também definir aqui propriedades específicas, né, para a gente poder visualizar. Então, é muito interessante também. A gente pode aqui, clicando nessa setinha, ó, visualizar as páginas com a mini visualização aqui, né, de tabela de cada uma dessas páginas. Então, para a gente poder se encontrar também mais rapidamente. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, né? Se ainda ficou alguma dúvida ou que vocês queiram aí complementar de alguma forma o conteúdo desse vídeo, comenta aqui embaixo que eu ou alguns dos colegas aqui da comunidade com certeza vão te responder. Até o próximo vídeo.